Estamos ao vivo, Estamos ao Léo. vivo. Com você, tá? Coisa boa. Muito bem, muito bem. Meu nome é Leônidas Mendes Filho, eu sou historiador, sou professor de História, estou falando direto da minha casa aqui em Campina Grande, bairro do Catolé, um dia chuvoso, um dia em que, mais um dia dessa nossa quarentena, e hoje, numa parceria com o companheiro, amigo, parceiro de lutas, o Wilton Maia, o canal 2n.com.br está aqui com o Wilton na parceria com Bora Conversar dele, e hoje tendo como tema central os impactos do novo marco do saneamento. Antes de mais nada, em nome do meu canal, em nome do canal de Wilton Maia, sindicalista, geógrafo, mestrando em geografia, militante político, ativista social, na frente de diversas lutas, através dos sindicatos urbanitários, que agrega grande parte dos trabalhadores do setor de serviços urbanos, água, eletricidade, os eletricitários em geral. Então, hoje, o Canal 2N o recebe numa parceria com a própria live de Hilton, para falarmos sobre isso. Antes de mais nada, a gente vai pedir a todos, no nosso nome, no nome de Hilton, que você dê seu like, mesmo que você veja essa gravação depois, que você compartilhe, que você mande sugestão, que se inscreva nos nossos canais, que participe dessa tentativa nossa de construir uma mídia plural, uma mídia democrática, participativa, em defesa dos direitos fundamentais, em defesa dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos direitos de minoria, e na luta contra o fascismo em todas as suas vertentes. Então, feitos esses cumprimentos iniciais, a gente também gostaria de pedir desculpa, porque tivemos uma falha técnica e operamos aqui para não perdermos a noite e ganharmos ela na nossa conversa. Então, a gente pede desculpa ao senhor e à senhora no nosso nome, pedimos também desculpa a Hilton e agradecemos a colaboração dele através das redes dele, que permitiu que ainda assim pudéssemos fazer aqui com o senhor, com a senhora, essa conversa. Antes de mais nada, Hilton, boa noite. Em nome do canal 2N, a gente agradece, em nome da TV 2N, sua participação. Você não só disponibilizar seu tempo, mas disponibilizar suas próprias redes para que pudéssemos falar com os amigos, com as amigas. Boa noite, obrigado, Hilton. Ô, Léo, prazer, viu, participar com você dessa luta tão importante que eu não falo disputar a sociedade, embora ela esteja em disputa constante, mas em participar do diálogo com a sociedade, colocando para as pessoas aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente deseja, porque são três momentos distintos. Portanto, Léo, não há nenhum motivo de qualquer constrangimento de sua parte em relação a esse problema que nós tivemos do atraso e tal, porque tecnologia, amigo, é isso, né? Às vezes a gente está com tudo organizadinho tal, de repente, pum, pane. E aí, amigo, paciência, tranquilidade, e o camarada tem que saber que a internet não vai nos bloquear pelos próximos 20 anos, assim espero, e tem muita live, muita conversa para a gente ter com os nossos ouvintes, assistentes, acompanhantes, todos os termos que a gente possa utilizar, menos essa história de chamar de seguidor, né? Porque a gente, você é meu seguidor é uma coisa tão, né, messiânico, né? Então, você que nos acompanha. Então, Léo, é isso. A nossa sociedade, ela passa por uma transição extraordinária, né? E eu acho que nós demoramos um tanto de tempo para ocupar esse espaço, que é o espaço das mídias alternativas, né? E eu acho que as mídias alternativas, elas compõem um artifício social muito importante e necessário para quebrar com essa lógica fake newsiana que a gente está vendo por aí, mesmo com esse neologismo aí que eu estou tentando criar. Mas para acabar com essas fake news, essas coisas, nada melhor do que você se mostrar, né? Aí, quando a gente mostra a nossa cara, mostra a nossa voz, a gente inibe
os robozinhos que estão por aí se passando por gente. Mas, Léo, obrigado pela oportunidade, viu, querido? E outra coisa, para lhe dizer que lhe acompanho, tá? Assisto suas lives sempre que posso, e quando eu não estou assistindo no momento da transmissão, eu assisto posteriormente, porque tenho acompanhado e visto o alto nível dos debates que você tem trazido, tá, no seu canal. Querido, parabéns, continue firme, mesmo em momento que a coisa tenta nos desconcertar. Isso. Hilton, eu agradeço mais uma vez, vou aproveitar e lembrar a todos que é isso mesmo, a rede é isso, e nós estamos agora definitivamente tendo, mesmo aqueles que eram mais recalcitrantes, de entrar. Eu vou aproveitar essa deixa que você puxou o assunto de redes, vou dar aqui 2 pequenos dados diretamente interessantes e interessados para nós, né? O primeiro deles é que o Brasil ultrapassou os 8 mortos da Covid, e ultrapassamos os 2 milhões e 100, estamos chegando a quase 2 milhões e 100. Na verdade, o número oficial é 2.118.646 infectados, com 80.120 mortos, fora 8.318 que estão, nesse momento, ocupando leitos de UTI. A Covid nos lançou nessa necessidade de nos habituarmos, nos reeducarmos para interagir na rede, Wilton. E aí eu lhe pergunto, como é ser sindicalista em tempos de Covid, em tempos dessa necessidade, dessa ausência do contato pessoal, do contato físico, do olho no olho direto, tendo que militar, tendo que atuar, defender direitos, enfrentar aqueles que estão hoje tentando destruir todo um arcabouço de direitos sociais e trabalhistas que foram conquistados em mais de 100 anos de história, em tempos de pandemia, em tempos de redes sociais, em tempos de fake news. Eita, que pergunta, viu, Léo? Que pergunta, viu? E ela vai ter de mim a atenção que essa pergunta exige, embora seja bastante complexa. Léo, não é apenas ser sindicalista, mas ser cidadão em momento tão reacionário da nossa sociedade. Então, eu quero dividir minha fala em três princípios. Primeiro, o princípio da democracia representativa, em que nós, que somos sindicalistas, participamos, né? Porque, às vezes, a gente acha que a democracia representativa ela se prende tão somente aos parlamentares, aos governadores, prefeitos, né? Mas não. A democracia representativa se constitui um elemento fundamental na democracia e ela é ampla para todo e qualquer segmento que, para você pôr qualquer pessoa na representatividade de um núcleo que seja, isso se dá por meio do voto. Portanto, democracia representativa. Temos sofrido, e no movimento sindical não tem sido diferente, mas não tem sido diferente e não é só de agora, Léo. O movimento sindical deixou de fazer o seu trabalho de casa por muito tempo. E esse esfriamento da luta prejudicou por demais a educação da classe trabalhadora, onde inúmeros sindicatos começaram a cumprir um papel de mero negociadores de acordos coletivos, abrindo mão de fazer a discussão política sobre as mais diversas pautas. E os sindicatos se prestavam, geralmente, a ir às suas bases de representação apenas para fazer acordo coletivo, apenas para discutir reajuste salarial ou qualquer outro benefício de semelhante tamanho. Isso criou nos sindicatos e no sentimento dos trabalhadores da classe operária brasileira um clientelismo sem tamanho. Clientelismo esse em que os sindicatos muitas vezes se comportavam como populistas e queriam a todo custo serem melhor do que outros sindicatos, e essa concorrência sem sentido
afastou os sindicalistas, afastou os sindicatos, criou entre as entidades sindicais uma distorção que não fazia o menor sentido, né? De forma que, numa mesma base, começou a existir vários sindicatos, né? E em alguns momentos, até mesmo numa mesma cidade, desculpa, sindicatos disputando eleição na tapa. Isso criou, dentro da classe trabalhadora, uma dúvida. Por que isso está acontecendo? Isso é um primeiro momento. Segundo momento, com a ascensão do PT ao governo, muitos dos quadros que nós tínhamos no movimento sindical, eles foram para as estruturas de governo, não só no governo federal, mas nos governos municipais e estaduais. Pela experiência que esses sindicalistas tinham, eles ocuparam espaços de secretarias de governo, e ministérios e etc. Entretanto, não prepararam sucessores. E, por não preparar sucessão, houve uma quebra em inúmeros sindicatos e a fragilização foi perceptível, né? Outra grande questão foi o avanço ainda nos governos do PT, no avanço dos benefícios sociais para a classe trabalhadora, em que o salário mínimo começou a ser valorizado em relação ao dólar e ficava se parecendo que não precisava mais de sindicato para ter reajuste salarial. Isso, os sindicatos também deixaram de fazer outras lutas também importantes que não só a questão salarial. E, por fim, e não menos importante, o distanciamento da classe trabalhadora das suas bases. Os sindicatos passaram a se estruturar, se encastelar na estrutura burocrática dos sindicatos, portanto, se distanciando da classe trabalhadora, de maneira que, às vezes, o trabalhador que estava na base não sabia sequer quem era o seu representante, quem era o presidente do sindicato, quem era o delegado de base, a delegada de base, quem era o dirigente sindical, por conta do distanciamento do trabalhador e do sindicato de sua instituição. Então, isso foram problemas decorrentes desse abandono dos trabalhadores e da entidade sindical, e isso é uma via de duas mãos. Assim como os dirigentes sindicais abandonaram as suas bases, as bases se viram abandonadas e também abandonaram os sindicatos. Daí veio o governo Temer com a sua reforma trabalhista, a aprovação da terceirização ilimitada de qualquer profissão e o fim de inúmeros sindicatos, não apenas por conta do fim da contribuição sindical obrigatória, mas também pelo fim da contribuição sindical obrigatória. Inúmeros sindicatos não tiveram mais como se sustentar e tiveram que fechar suas portas, porque tinha sindicatos que pagavam aluguel, né, pagava contador, pagava água, luz, telefone, algum funcionário para ficar no sindicato, e houve, depois desta reforma, no movimento sindical, uma quebradeira de instituições e com isso, inúmeras categorias ficaram desassistidas sob o ponto de vista da assistência sindical. Ô, Wilton, recentemente a gente ouviu o uso de expressões naquela famigerada reunião que a gente até hoje não sabe dizer que tipo de reunião foi aquela. Estava o presidente da República, diversos ministros, um linguajar chulo, um linguajar para dizer o mínimo em respeito àqueles que nos acompanham, de casa de programa, né, para dizer o mínimo, que era palavrão para cá, era inomináveis. Numa das expressões, a gente ouviu literalmente o ministro do Meio Ambiente, se é que podemos nos referir a ele com esses termos, a gente viu ele dizer que era para aproveitar a pandemia para passar a boiada. Mas para nós, que somos militantes sociais, em defesa dos direitos trabalhistas, do arcabouço que foi criado
como fruto da luta dos operários, de todos os trabalhadores, desde a Primeira República, na verdade, desde o momento da luta pela abolição. A gente tomou um susto com a expressão e nós sabemos que passaram a boiada no sindicato. E um dos mecanismos foi quebrar as linhas de autossustento dos sindicatos, foi impedir que os trabalhadores tivessem essa relação. E você está apontando um outro problema, que é a incapacidade que os sindicatos tiveram para se renovar. Em momentos de adversidade como esses, facilita a busca pela renovação ou, melhor, dificulta ainda mais, melhor no sentido de elaboração da pergunta, ou dificulta ainda mais essa busca? Bem, a renovação é um processo, né? É um processo. Quanto mais presente na base está o sindicato, mais fácil fica essa renovação. Por quê? Porque você vai encontrando, no diálogo com os trabalhadores e com as trabalhadoras, pessoas que têm empatia em relação aos problemas existentes no seu local de trabalho e começam a sintonizar-se com a entidade sindical, compreendendo que a entidade sindical é o lugar comum para quem se preocupa com os problemas da classe trabalhadora. Quando o sindicato está distante de sua base, há aquele sentimento de que esse sindicato não nos representa, eles fecham um acordo sem falar com a gente, e o melhor que a gente faz é destruir. Como é que geralmente os trabalhadores e as trabalhadoras pensam? Destruir o sindicato é se desfiliando dele. Mas isso não acaba o mal por aí. Porque quando o trabalhador e a trabalhadora se desfiliam do sindicato, o sindicato continua existindo e praticando as mesmas coisas. Portanto, a saída que a gente indica é participe de sua entidade sindical. Se você acha que ele está ruim, vá para dentro dele, não fique distante dele. E essa renovação, ela se faz automaticamente. Contudo, essa nova geração que aí temos, ou que nós temos, é uma geração que não está muito incomodada com aqueles sentimentos da minha geração e da sua geração, que é da estabilidade, que é a preocupação com o emprego a longo prazo, das relações pessoais e profissionais muito longas. Esse cenário a gente vê conversando com muitos trabalhadores e com muita trabalhadora. E, sobretudo, quando esses trabalhadores eles são terceirizados. Aí esses é que não se envolvem mesmo com os seus sindicatos. Por quê? Eles sabem que se aproximando do sindicato, ele não tendo qualquer grau de estabilidade, ele vai ser demitido. No serviço público, essa regra é um pouco diferente. E se faz diferente pela lógica da estabilidade. Então, quanto mais segurança você tem no seu emprego, mais fácil mais fácil é a possibilidade de você se envolver no movimento sindical da sua classe. Porque com o tempo você vai conhecendo quem são as pessoas, os dirigentes e as dirigentes sindicais, e ou concorda ou discorda da política adotada pelo sindicato, e com o tempo você vai acabar participando das lutas do sindicato em sua categoria. E esse fato também é diferente na mesma intensidade, em relação aos trabalhadores terceirizados. Esses são distantes por necessidade de sobrevivência. Esses são distantes do sindicato e é difícil renovar. Ô, Hilton, antes de ir à frente, só para informar, Lindolfo, que está lá em Paraguapebas agora, disse que conseguiu resolver o problema técnico lá. Já está com a gente aí, ó. Ah, muito bem. Opa, boa noite. Ô, Lindolfo. Tá bom? Seja bem-vindo aí. E aí, moço? No Pará aqui as coisas são mais difíceis, viu? Estava explicando a Hilton aí, que aí, no nosso tempo aí, baixava um cachorro mijar num poste e todo o sistema elétrico caía.
está hoje em Parauapebas. Então, assim, enquanto eu vou transferir bem aqui meus dois equipamentos, Lindolfo, dê boa noite, Ailton, faça logo suas perguntas, porque ainda tem mais um aí. Então, se eu passar por específico, eu vou deixar você respondendo para Lindolfo poder ser integrado na conversa, que diz respeito a essa ideia do sindicalismo. Eu fiz um curso recentemente pelo IFPE, sobre... Léo, eu não consegui ouvir, porque eu acho que o microfone de Lindolfo tá com um retorno muito aberto. Está aberto aí, Lindolfo. Aí a gente está ouvindo o barulho externo dele. Agora melhorou. Eu fiz um curso recentemente pelo Instituto Federal de Pernambuco sobre as novas relações de trabalho em tempos de neocapitalismo ultraliberal. E uma das coisas que a gente trabalhou foi que esse novo modelo de capitalismo criou o que a gente chama de o empreendedor de si mesmo. E um tipo de empreendedorismo muito singular. Nada contra, eu acho que toda forma de trabalho é digna e merece ser incentivado, mas porque criou-se a autoexploração. Você se transforma num empresário de si mesmo e gera mais-valia sobre si mesmo, e por isso movimentos sociais, coletivos de defesa de direitos parecem já não responder, e eu usei bem o termo, parecem já não responder a essas novas necessidades de transformação ou de defesa de direitos, ou de garantias, ou de novos direitos. Recentemente também a gente viu aquele movimento espetacular dos entregadores, inclusive com o lema de que eles não eram empreendedores, eles eram trabalhadores, o que é uma renovação muito grande de discurso. E eu fico me lembrando que não faz um tempo que transmutando o discurso em torno do trabalho, e muitas vezes você é chamado de em vez de ser chamado de trabalhador. E eu mesmo tenho essa correção. Quando alguém olha para mim, não, eu digo, não, colaborador não, eu sou trabalhador, eu sou um professor, eu trabalho mediante a relação capitalista clássica, pagamento de salário. Então, como tu viste esse movimento agora dos integradores, na sua experiência de sindicalista? Eu sei que não é exatamente, você é do Sindicato dos Urbanitários, mas como você assistiu, isso dá um alento para as próximas lutas, para as futuras lutas? Dá sim, Léo. Dá porque a verdade é interessante essa expressão, mas a verdade ela é revolucionária, né? Porque onde a verdade chega, a mentira cai, e quando a mentira cai, as pessoas ficam assim, mentiram para mim? Que história é essa? E aí vem logo a indignação por ter sido enganado, Essa história de empreendedorismo, de colaborador, eu sou muito indignado com essa história de colaborador. Por quê? Porque a tese de colaborador dá... as empresas que tratam seus empregados assim é de um cinismo extraordinário. Porque, assim, o que é colaborador? Colaborador é aquela pessoa que vai quando pode, que faz quando pode, quando dá. Eu colaboro. Vou colaborar com você. Vou ser generoso com você. Essa é a expressão de colaborador ou de colaboradora. Eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu entendo que é necessário fazer. O empresário que está nos assistindo, ou empresária que está nos assistindo, o trabalhador não faz porque ele precisa fazer, ele faz ele faz porque ele necessita do salário. Ele e ela trabalha, não é porque é bonito trabalhar, mas não é só por isso, é porque precisa comer, precisa se alimentar, precisa do sustento para a sua família e para seu sustento próprio. E isso só é possível com salário. E o empresário, ele se vale da mais-valia, sendo redundante, da exploração, da produção, e tira disso o seu lucro, e ele não abre mão do seu lucro, tá? Não abre mão do seu lucro, e quer sempre ter mais lucro, e a gente chama isso mais-valia. Ou seja, um cidadão que trabalha, um empregado que trabalha, que produz um carro,
ele possivelmente, com o salário que ele ganha produzindo um carro, ele não compra um carro. Né? Ele não, mas aquele carro paga o salário dele por um ano inteiro, dele e de um outro trabalhador. E a gente tem que entender que isso é ciência econômica. Alguns chamam de marxismo, mas isso é ciência econômica, é assim que se dá. É assim que se trata a mercadoria. E nós, trabalhadores, nós que somos a classe operária, temos que saber o nosso papel enquanto sujeito na história. Então, em tempos de pandemia, ou em qualquer época, porque outras pandemias o mundo já passou, ou em qualquer crise, a primeira classe que sente os efeitos é a classe operária, é a classe trabalhadora, não é a classe colaboradora. São os empregados. São estes que os governos, a princípio, criam emendas parlamentares, emendas constitucionais, projetos de lei para diminuir carga horária e diminuir salário. E repassam para bancos e instituições fortunas. Fortunas. Portanto, Léo, é esperançoso ver um segmento da classe trabalhadora se organizar. É importante dizer que toda organização ela é fruto de consciência política. Então, ela não vem por acaso, não vem porque alguém abriu a cabeça e botou lá. Vem pelo sentimento. Primeiro, ele sente a necessidade, sente na pele. Aí, quando ele sente na pele, sente a necessidade, a consciência começa a cobrar dele uma atitude, e atitudes são tomadas semelhantes às que foram tomadas pelos entregadores, empregados, trabalhadores e trabalhadoras de delivery. Pois bem, agora vamos afunilar um pouco mais a conversa e chegarmos onde tínhamos a intenção. Mais uma vez, a gente pede desculpa a todos que nos acompanham, porque tivemos problemas técnicos no canal e estamos aqui nos aproveitando não só da paciência e da boa vontade do companheiro Hilton Maia, mas estamos usando um pouco das redes dele. Depois a gente vai disponibilizar no canal 2N, na TV 2N, isso aqui para que todos possam acompanhar. Hilton, nesse negócio de passar a boiada no saneamento. Na verdade, passando a boiada já havia muito. Já tinham feito isso no sistema minerário, na vergonhosa privatização da Vale, porque eu não posso supor que mesmo aqueles que eu chamo de privatista possam concordar com o negócio que foi feito na Vale, denunciado no livro do Amaury Júnior, A Privataria Tucana, mostrando a esculambação que foi aquilo. Depois fizeram no sistema de telefonia. Outra coisa, na prática trocaram o monopólio do Estado pelo oligopólio de grandes operadoras transnacionais. Depois fizeram no sistema elétrico, com agravantes terríveis, porque usaram de todos os meios para forçar até os que eram favoráveis a apressar, fazendo um modelo de privatização em que a parte lucrativa, que é basicamente distribuir e cobrar energia, ficasse nas mãos da iniciativa privada, enquanto a parte do investir, construir hidrelétrica, fazer pesquisa, dar acesso, quando, afinal de contas, as camadas das zonas rurais tiveram acesso à luz, quando o governo Lula lançou o programa Luz para Todos, porque a iniciativa privada não fez, não investiu na geração de energia e não há indicativos que vá fazer. Privatizar as rodovias, privatizaram algumas, as classes médias altas podem caminhar aí e vir para suas cidades do interior, ninguém fala. E agora aí, a alteração, né, já havia um marco regulatório que já não era lá uma cola, entre aspas, sem nenhuma referência ao senador Coca-Cola, mas agora escancararam e com um agravante, né? Logo após ter sido acordado no Congresso Nacional para votar um projeto já não tão bom, a parte que preparava as empresas públicas para que lhes permitia um caminho de transição foi vetada pelo presidente, mesmo depois
Pode falar. Léo, deu problema no teu som, Léo. Deu problema no teu som, Léo. Deu problema no... Tá com um zunido estranho, deu problema no teu som. Tira o microfone e põe novamente. Agora melhorou. Melhorou. Então, melhorou. Veja, Hilton. Como eu ia dizer, tu conseguiu ouvir a parte inicial da pergunta? A gente estava com alguns problemas técnicos e não deu para lhe ouvir bem. Eu gostaria que você repetisse. Aí, eu ouvi até a hora do projeto em que houve acordo no Congresso Nacional e depois disso descambou o problema técnico. Não escuto você. Continua com problema técnico aí. E agora? Agora sim. Não, o que eu ia dizendo é isso, que o novo marco já não era lá uma coisa que desse confiança ou garantias à sociedade, principalmente às camadas mais pobres. Mas foi feito um acordo no Congresso Nacional que garantia que as empresas públicas pudessem transitar, fazer a transição. Entretanto, o presidente da República vetou a partir de um acordo feito pelos seus próprios líderes. Então, a pergunta é, o novo marco, já com o know-how da experiência anterior privatistas em outros setores que prestam serviço à sociedade, e mais com esse veto, como é que vocês, dos urbanitários, receberam o novo marco e o próprio veto? Olha, Léo, assim, primeiro, às vezes a gente fala de saneamento básico e as pessoas não têm ideia do que é saneamento básico. E agora, com essa história do novo marco, é necessário ser didaticamente correto e respeitar a história sobre o marco regulatório de saneamento. O marco regulatório de saneamento que foi alterado, ele data de 2007. É a Lei 11.445 de 2007. Tá? E nós estamos falando de saneamento básico. Aí o camarada diz, mas de 2007 para cá, nós tivemos pouco investimento. E os investimentos que nós tivemos foi os PAC 1 e o PAC 2. Os estados passaram muito tempo sem investir no saneamento. As cidades, da mesma forma, sem investir em saneamento. Para tanto, é necessário dizer que existe a questão dos lixões a céu aberto. Estes lixões já deveriam ter sido dizimados no Brasil. Não existia. Era para ter só aterro sanitário. Existe só aterro sanitário? Não, nós vemos ainda inúmeros lixões a céu aberto. E amiga, lixão faz parte do saneamento básico. Tá? Esgoto faz parte do saneamento básico. Alguém diz, mas privatizar dá tudo certo. Ô, cara pálida, se privatizar desse certo, teria dado certo em Manaus, que há mais de 20 anos é privatizado. Teria dado certo no Mato Grosso, ou é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. Teria dado certo em Tocantins. Teria dado certo em mais de 200 cidades no Brasil, no mundo. Né? Em mais de 98 países no mundo afora. E por que não deu certo? Então, é necessário, primeiro, dentro do conceito de saneamento básico, a gente saber o que é saneamento básico. E aí não dá para passar por cima. Nós estamos fazendo uma live, tem que ser uma coisa informal e tal. Não dá. E aí, Léo, me permita, tu és professor, eu também sou. E aí tem essa história de a gente... Não dá para responder de forma simplória o que não é simplório. Saneamento básico, no seu conceito, você tem lá abastecimento de água potável. E o abastecimento de água potável, ele passa por alguns princípios fundamentais, que é a coleta da água. Ou seja, pega a água lá, o que é coleta? Pega a água lá no açude, leva para uma estação de tratamento, aí entra o tratamento da água. E depois a distribuição dessa água. Então, o abastecimento de água potável passa basicamente por esses três princípios.
Depois disso, depois que a água é utilizada, tem o esgotamento sanitário. Em seguida, além do esgotamento sanitário, você tem o manejo das águas pluviais urbanas. Ou seja, amigo, água de chuva. E o que é que a gente mais vê nas grandes cidades? Quando chove, inunda. Por quê? Porque pavimentaram tudo, a água não infiltra, pega velocidade, você tem uma tubulação que foi projetada para receber uma carga X, recebe uma carga 10x e essa água estoura na cidade. A outra, limpeza pública, manejo dos resíduos sólidos e o combate a vetores, né, que são reservatórios de doenças. Então, o saneamento básico é tudo isso. E tudo isso é serviço público, que está intimamente ligado à saúde pública. Então, quando o Congresso Nacional vai discutir saneamento básico, o Congresso Nacional não está discutindo saneamento básico, não, amigo. O Congresso Nacional discutiu privatização de água, privatização de serviços, transformar água em mercadoria. E aí você pode dizer, mas eu pago minha conta d'água, a água é mercadoria. Não é, porque a água não sofre os efeitos de mercadoria. E aí você tem que compreender o que é mercadoria e como é que mercadoria é tratado. E aí é preciso, sabe, Léo, dizer que uma mercadoria é arroz, gasolina é mercadoria, feijão é mercadoria, embora seja itens da nossa alimentação diária. Mas isso é mercadoria. E quando isso falta no mercado, o que é que acontece? O preço sobe, vai às alturas. Quando isso falta no mercado, o que é que acontece? O preço desce? Não, o preço sobe. Água não. Quando a água falta no mercado, e a gente tem a experiência de Campina Grande, a tarifa não foi às alturas. Permaneceu com os reajustes normais, anual, né? E não tem gatilho, é um reajuste no ano, não tem gatilho. É diferente de mercadoria. A gasolina tem reajuste semanal, porque é uma mercadoria avaliada pelo dólar. E aí, quando o dólar sobe, o que é que acontece com a nossa gasolina? Sobe também. O que é que vai acontecer com a água quando privatizar? Ela será comprada, né, por empresas estatais internacionais e terá como base o dólar. E na hora que o dólar subir, a mercadoria vai subir. E é por isso que nós somos contra a privatização da água, contra a privatização do saneamento. Porque isso está ligado intimamente à vida. Então, amigo, amiga, você que está nos ouvindo, é necessário compreender a essência das coisas para não ficar na mesmice, no disse-me-disse, e embarcar numa coisa que muita gente embarcou. Quantas milhões de pessoas não se iludiram com a história da reforma da Previdência? E está aí, não estourou ainda, mas vai estourar nas costas de quem for se aposentar, né? Então, não podemos ir no disse-me-disse da imprensa oficial. Nós temos que pesquisar, procurar informação, olhar o que está acontecendo com o mundo, e o Brasil não está desconectado do mundo. Então, o que o Congresso fez e continua fazendo é que ele não escuta a sociedade. E esse exemplo, eu, a semana passada, falando com o Glauber Braga, disse isso para ele. Disse, Glauber, Glauber Braga é o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Por que é que a Câmara coloca lá uma enquete para as pessoas votarem nessa enquete? Aí as pessoas votam, reprovam o projeto e vocês vão lá e aprovam. Né? Porque não estão conectados com os anseios da sociedade. Então, o que a Câmara faz é negócio, muitas vezes. Na maioria das vezes, faz negócio. Não estão lá para defender o direito sagrado do povo, estão lá para fazer negócio. E se junta com um governo que não tem sensibilidade e aprova esse tipo de coisa. E aprova para pior, cara. Porque foi aprovado pelo Congresso Nacional num acordão com o governador, com o deputado, com o senador e com o segmento privado. Aí o presidente vai lá e, pum, veta uma porrada de artigo que desagrada todo mundo. E esse negócio de desagradar é interessante, porque desagradou gregos e troianos, amigo. Desagradou o capital privado, desagradou
as empresas públicas. Então, é isso. Então, a gente acha que o veto é possível ser derrubado e esse veto só prejudica as empresas públicas. É que, antes do veto, teria 2 anos para renovar os contratos com as prefeituras que queiram renovar, e essa renovação seria de 30 anos. Com o veto, não. Assinou, a partir de agora, quem não tem contrato não pode mais fazer contrato de programa, ou seja, é um modelo de contrato em que é feito entre uma empresa estatal, seja municipal ou do Estado, com a prefeitura, né? E isso é uma alteração que quebra o saneamento básico, não só num estado feito a Paraíba, mas no Brasil. Hilton, só para... Deixa eu tirar bem que esse eco. Ressuscitou aqui meu som. Tirar o eco. Bom demais. Ficou eco ainda? Não, para mim tá bom. Então tá ótimo. Deixa eu virar aqui um pouquinho. É que você está com o computador e está com um celular. A imagem não funcionou. Como tu fizeste, a sugestão que tu me deu ficou muito legal mesmo. Aí, assim, para eu aprofundar bem que esse tema. Primeiro, do ponto de vista dos trabalhadores dessas empresas estatais que agora correm a ameaça, como se diria, sofrerem o que outras categorias sofreram quando do processo de privatização. Segundo, do ponto de vista da sociedade, inclusive entre as classes mais baixas. Como é que vocês, os trabalhadores, através de seus sindicatos, estão avaliando esse impacto aí? Preocupante. É preocupante, porque, assim, as empresas privadas que vierem, ou que forem, né, ganharem licitações nos estados, nos municípios, eles não terão interesse com as pequenas cidades. Ele não vai ter interesse, por exemplo, de abastecer uma cidade, sei lá, vamos falar aqui, Esperança, né? Lindolfo, Parauapebas tem quantos mil habitantes? Parauapebas está com 210 mil habitantes. E qual uma cidade pequena? E qual uma cidade pequenininha aí próxima? Curionópolis, com 30 mil habitantes, por aí. Mas tem menor, tem cidade bem menor, não tem? Aqui perto, quer dizer, no Pará perto é sempre longe, né? Não, perto no Pará assim, é 300, 400 quilômetros. Né? Não, a menorzinha aqui vai ser Curionópolis mesmo, mais próximo aqui, nessa faixa dos 30 mil habitantes, 20 e poucos mil habitantes. E aonde é que fica o reservatório mais próximo, embora no Pará tenha bastante água? Onde é que fica o reservatório mais próximo? Deixa eu te falar, Parauapebas tem 210 mil habitantes. Tem um rio que serpenteia a serra, que divide a sede do município da área da Floresta Nacional de Carajás. É um rio, embora seja um rio que seja afluente do Itacaiunas, que será afluente do Tocantins, que será afluente do Amazonas, mas mesmo assim é um rio de porte, né? Que é o rio Parauapebas. Está tendo um projeto de saneamento aqui, ainda tudo muito obscuro, né? Com um financiamento pelo Banco Mundial. Mas hoje, água tratada e saneamento em Parauapebas, pelo menos uns 35% da população não tem água tratada, e saneamento deve ser uns 20 e poucos por cento da população que tem, né? Assim, e aí é outra questão, que no caso do Pará e do município do Pará, não é a disponibilidade de água dos reservatórios, né? Que quase todas elas estão à margem de rios bem com volume d'água suficiente para abastecer as cidades que estão localizadas nas suas margens, né? O problema aqui realmente é um problema de prioridade mesmo, de investimento, de novas territorialidades, né? Assim, estamos falando de municípios que têm
são municípios, por exemplo, no caso de Paraupebas, é um município de 1996, 94, né? Cresceu muito em virtude da mineração da Vale do Rio Doce, né? Aqui é a maior... Acho que Parauapebas e Canaã, as duas, devem ser responsáveis por 40 e poucos % das exportações de minério de ferro do Brasil, né? Essa questão, a falta d'água sempre foi um tema de campanha aqui no município. Sempre foi um tema de campanha. E assim, para você, se você vier do Nordeste para cá, você vai achar isso um absurdo. A gente que é do Nordeste, eu e o Léo, somos nascidos numa cidade que ela não tem água encanada. Não tem água encanada, não tem saneamento, não tem nada. Mas, assim, lá já é um absurdo, mas, assim, a gente causa uma certa resignação, né? Assim, você fica assim meio... Não, aceita, né? A cidade em cima da Serra do Araripe, se o polígono das Secas tiver um centro, né? A gente pode dizer que lá, geograficamente, seria esse centro, né? Mas, assim, Hilton, você tem, como eu estava te falando, especificamente no caso de Parauapebas, chega a ser algo incompreensível. Por quê? Pela questão de você ter água de um rio que corta a cidade, margeia a área urbana da cidade todinha, um rio que não seria o problema do reservatório, de ter a água para tratar e distribuir, já é um problema mesmo de distribuição, assim, não é um problema orçamentário também, viu? Não é um problema orçamentário, porque o orçamento de Parauapebas para este ano que está correndo com pandemia, que está aumentando o orçamento daqui, pelo fator minério de ferro. O minério de ferro, tanto a exportação está aumentando em volume, acho que eu estava lendo agora no avião, que acho que aumentou um e pouco assim, menos na faixa de um dígito, não vou lembrar aqui, mas uns 2% no volume. Se você pegar aqui o dólar em relação ao ano passado, o dólar deu um plus, né? Então você tem uma receita orçamentária aqui da faixa de 1,3, 1,4, 1,5 até 1,6 bilhão de reais para o município. Deve ser um orçamento bem, não sei, mas deve ser bem superior ao de Campina, né? Bem superior ao de Campina. Mas assim, por diversos fatores você não tem, assim, esse problema de falta d'água é tema de campanha e será tema de campanha esse ano de novo, né? Aliás, será o foco da campanha, né? Porque, como eu te falei, depois eu vou até te perguntar também, aqui está tendo um grande programa de saneamento. É um financiamento, viu? É um financiamento que o município está conseguindo, não está ainda, está aprovado no Banco Mundial, mas não foi liberado recurso ainda, não sei como é que é isso, da ordem de 70 milhões de dólares. Mas me alonguei um pouco, é municipal. Aqui aí o serviço é municipal. Uma autarquia, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas. SAEP. Viu? Certo. SAEP. Isso, SAEP, né? Pronto. É que eu estava com problema aqui na minha Wi-Fi. Deu uma congelada aí. Sério. Então tive que dar uma regulada. Estou com um cabeção danado aqui, né? Aqui, Hilton, assim, eu não vou te falar números exatos, mas eu te passo uma ideia assim, porque de algum modo eu posso dizer que acompanho um pouquinho. São 200 e poucos mil habitantes, a gente deve estar aí na faixa aí de uns 60 mil domicílios. Deixa eu te dizer, a arrecadação da SAEP, com certeza, ela não deve chegar a 10 milhões anuais.
dessa autarquia, né? Ela é completamente custeada pelos cofres do município, né? Como eu estou te falando, o serviço é muito precário. O serviço de abastecimento de água em Parauapebas é muito precário, assim. Aí a gente entra naquela coisa que a grande mídia termina explorando, né? Se você, de fato, tem uma ineficiência da gestão municipal, de todas elas, né? Você não tem um gerenciamento, né? Um planejamento para ofertar, suprir essas deficiências, e assim, e nenhuma preocupação com a arrecadação da autarquia, né? A autarquia sempre, os cofres do município vêm suprindo. O que está correto, eu acho que a água deveria ser né, deveria ser totalmente custeada, né? Mas aí a gente entra na questão da escassez, nessa questão né, da escassez que eu digo já na questão planetária, não na questão local, né? Que o consumo de água, ele tem que ser, você tem que ter critérios, né? Você tem que ter critérios para evitar o desperdício, né? E felizmente, assim, algum tipo de cobrança, a cobrança atuando mais como uma fiscalização, mais como uma forma de conter desperdício e tudo mais, do que uma forma econômica mesmo, que é uma forma de financiar o serviço, né? Então é isso, Wilton. É porque eu quis lhe perguntar sobre isso. Por Campina Grande, eu estou com instabilidade de áudio, vou ter que trocar de câmera aqui. Só um segundinho. Pronto, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, né? Ouvindo bem. Tá. Então, veja só, deixa eu me organizar aqui, tirar esse troço. Me estressei com esse negócio de tecnologia aqui hoje. Tudo dando errado as coisas aqui. Hoje choveu aqui também, viu, Léo? Choveu aqui também, quando chove, dá um problema. Mas deixa eu te falar, nós temos um problema no Brasil, que ele passa fundamentalmente pela privatização dos serviços públicos. E estas privatizações não são levadas em consideração o interesse do Brasil. Nenhuma privatização levou em consideração o interesse do povo brasileiro. E nós temos como justificar isso, falando de como a Vale do Rio Doce foi vendida, falando da preparação de todo o setor elétrico para ser privatizadas as companhias estaduais elétricas, falando de toda a preparação do setor elétrico para a privatização da Eletrobras, né? O Brasil investiu uma fortuna, e para quem não sabe, na época da privatização da Eletrobras, da telefonia, o Brasil já estava investindo em tecnologia celular. Tanto é assim que a primeira empresa foi, no caso, foi a Telemar, né? Que aqui, para a gente, era a Telemar, né? Mas antes da Telemar, a empresa brasileira, a Embratel, ela já dispunha de tecnologia celular. Mas não, a ideia vendida é que o Brasil só melhorou com a tecnologia celular depois que privatizou. Que o Brasil só apagou a última lamparina depois que privatizou. Isso é mentira. O Brasil melhorou os seus aeroportos e depois que melhorou os seus aeroportos, privatizou os aeroportos. O país agora investiu em saneamento básico e, estando investindo em saneamento básico, as prefeituras sofrem com isso. E por que as prefeituras sofrem? Porque, como você falou, Leônidas, as prefeituras
usam a água como uma ferramenta de poder, porque não cobram tarifas, os serviços são deficitários porque não tem investimento, muitas vezes não querem cobrar uma tarifa justa, porque o prefeito diz, se eu aumentar a tarifa de água e de esgoto, eu não vou me reeleger, e transforma isso num negócio eleitoral, porque falta a regulação. O que nós temos que ter é regulação do serviço de saneamento, e essa regulação, ela ter controle social. Então, quando você não tem regulação correta e controle social, você tem distúrbio na qualidade do serviço. E o marco regulatório do saneamento, o novo marco regulatório do saneamento, ele não preza por isso. Ele não preza pela melhoria do serviço, ele não preza que uma empresa vá para o PEBAS para melhorar o serviço, mas sim para explorar o serviço. Ele fala explorar o serviço. E aí vocês aí do Norte sabem perfeitamente o que significa explorar a natureza. A Vale do Rio Doce sabe perfeitamente o que significa explorar a natureza. Então nós não podemos confundir as coisas. A água está intimamente ligada à sobrevivência humana e não pode se transformar em mercadoria sob qualquer hipótese. Deve ser defendida como direito humano universal. Mas a partir do momento em que a água se transformar em uma mercadoria, quantas pessoas poderão pagar por ela? E aquelas que não puderem pagar, vão utilizar qual água? Segundo, eu sugiro que depois assistam um filme chamado A Guerra da Água. Né? Essa guerra ocorreu na Bolívia, numa cidade chamada Cochabamba, em que a água foi privatizada e até a água de chuva que os campesinos, o homem e a mulher do campo, coletavam em seus reservatórios, era cobrado pela empresa que ganhou a licitação em Cochabamba, na Bolívia. Então, a gente tem que saber que esse novo marco regulatório de saneamento não está pensando nas favelas, né? Não está pensando nas zonas rurais, não está pensando em que tipo de tecnologia vai utilizar para pegar água de um rio que serpenteia a cidade, que tenha, por exemplo, uma serra, que para pegar água nesse rio tem que levar uma adutora de 100 quilômetros arrodeando a serra para levar para um reservatório e que isso vai gastar uma fortuna. E quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar os impostos? No caso, quando é público, o serviço até que fica capenga, e eu não duvido que esteja capenga, porque não tem investimento, porque ninguém quer fazer investimento para colocar debaixo da terra, e político é danado. Ele só quer fazer obra que o povo veja. Ele quer fazer um viaduto, ele quer fazer uma ponte, ele quer fazer um monumento, mas ele não quer cavar um buraco para botar uma adutora, porque o povo não vai lembrar quem fez. Ele tem que ter uma placa, né? E isso penaliza o saneamento, porque saneamento, amigo, ou você tem a tubulação exposta quando ela é necessária, está exposta, ou ela está subterrânea. No caso dos grandes centros urbanos, subterrâneo, não tem jeito. E aí os políticos não querem fazer. As empresas privadas vão fazer? Podem até fazer, mas para uma cidade feita a sua, que tem 200 mil habitantes. Mas para uma cidade abaixo de 50 mil, algumas empresas podem até ter interesse quando formar um conglomerado econômico numa região metropolitana. Mas para se deslocar de uma cidade com 3 mil habitantes, como é a maioria das cidades aqui na Paraíba, Léo, que tem 2 mil, 3 mil habitantes, que a arrecadação dessa cidade não chega a 15 mil reais mensal. Qual é a empresa privada que vai querer operar gastando em cloro, gastando em energia elétrica, gastando em sulfato de alumínio, gastando em mão de obra, o triplo disso? Qual é a cidade qual é a empresa que vai querer operar? Né? Qual é a empresa que vai querer resolver? Como é que a empresa vai resolver o problema lá nas favelas do Rio de Janeiro, quando a água for privatizada? Como é que vai ser isso? Né? Então é por isso que o povo do Rio de Janeiro é contra a privatização da SEDAI. Porque a SEDAI é pública e leva em consideração a água enquanto um bem universal para a sobrevivência do povo.
Quando for privatizado, como é que isso vai ser? Então, eu fui bastante cumprido na minha resposta pela necessidade de explorar esse tema com mais profundidade. Não, mas você vai... Pode estender mais um pouco. Deixa eu te perguntar. Um dos pontos dessa lei de saneamento, que eu vi que está muito criticada, é justamente isso. Você estava exemplificando pequenos municípios em que, pela necessidade do investimento e pela uma baixa previsão de retorno, né, provavelmente não será atrativo para a iniciativa privada, né? Já municípios de um certo porte, será. No projeto, eu vi que uma das críticas que teve foi justamente essa, você não ter o que eles chamam de subsídio cruzado. Explica aí para a gente como é que é isso. Né? Que parece que foi um dos pontos. Né? O subsídio cruzado, eu vou falar de forma bem simples. Uma cidade X arrecada 10 mil reais. Uma cidade Y arrecada 100 mil reais. A outra cidade B arrecada 50 milhões. Você pega os 10 mil de uma, 50 mil de uma e os 100 mil da outra, põe tudo numa conta só, dali praticamente 200 mil, você administra o saneamento dessas cidades. No caso do estado da Paraíba, a Paraíba, eu não sei hoje se está operando, parece que 190 e poucas cidades, de 223 municípios. Então, você pega a arrecadação de todas essas cidades, as principais, Campina Grande, estou falando de Campina Grande primeiro porque eu estou em Campina Grande. Campina Grande, João Pessoa, mas em tamanho, em proporção, é João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira e Cajazeiras. Souza é municipalizado e ainda tem algumas outras cidades municipalizadas. O restante das demais cidades, todas elas dão prejuízo. Todas dão prejuízo. E quando eu falo prejuízo, o custo para a manutenção dos serviços é maior do que o que é arrecadado. E aí, qual é a empresa que vai querer um custo maior do que arrecada? E o insumo mais caro é a energia elétrica. Por quê? Porque você tem um reservatório, ou seja, um açude, e geralmente esse açude está numa região mais baixa e você leva a água por meio de bombeamento elétrico. Ou seja, conjunto motor-bomba, suga a água, empurra sob pressão. E em algumas poucas cidades, você tem a questão da água sob pressão atmosférica, mesmo, por gravidade. Mas pouquíssimas cidades. A maioria delas, a grande esmagadora maioria, no caso da Paraíba, por bombeamento por meio de conjunto motor-bomba. E sem o subsídio cruzado, você não tem como negociar uma tarifa de energia menor. Você não tem como fazer isso. Ou seja, cada município estaria comprando, no caso, a distribuidora local aqui na Paraíba, no caso, a Energisa Paraíba, e no caso de Campina Grande, a Energisa Borborema. E aí compraria a estes fornecedores a energia elétrica. E em algum momento do dia, paga-se uma multa extraordinária se ultrapassar o consumo além das, se eu não me engano, 18 horas. Depois das 18 até as 20 horas, não pode consumir um determinado potencial de energia. Se consumir, paga-se uma multa estratosférica. E aí, como é que ficaria essa situação dessas cidades? E esse mesmo exemplo funciona para o país inteiro. Mas a lei que foi aprovada, ele tem alguns problemas de inconstitucionalidade. Alguns desses problemas de inconstitucionalidade tratam-se da questão da titularidade. A titularidade do serviço, ela é municipal. E em algumas situações, nas regiões metropolitanas, a titularidade se dá de forma colegiada. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade do Rio de Janeiro, que é uma de 1842, no Rio de Janeiro, eu acho que é da região metropolitana ali de Niterói, que versa sobre essa discussão das regiões metropolitanas. E aí a lei, o novo marco regulatório, ele muda isso, ele tira a titularidade praticamente do serviço dos municípios, né? E cria alguns outros elementos que não existia
na lei anterior, né, na Lei 11.445, e fere a Constituição no que diz respeito à questão de legislação nas diretrizes nacionais e nas legislações locais. Ou seja, a questão do planejamento, né, dos municípios, que é alterado, baseado na alteração. É uma questão federativa, né? Uma questão federativa. A Constituição determina que esse é um serviço de responsabilidade, de titularidade de um certo ente, né? De um certo ente, e vem uma lei infraconstitucional agora e está alterando isso. Porque, que eu saiba, não teve mudança, né? Eu estava vendo hoje, eu estava lendo hoje uma declaração do governador da Bahia, do Rui Costa, né? E ele disse que a Bahia também vai ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? E ele acha assim, que se o objetivo foi atrair recursos privados, alegando, além, né, um dos fortes seria a questão da segurança jurídica, o que ele colocou ali, e me pareceu bem lógico, é que o que você está tendo é a instauração de uma segurança jurídica imensa que vai ficar em aberto, né? Você vai ficar uma lacuna, porque é uma legislação em que não está trazendo segurança, né? Justamente nessa questão, nesse aspecto da titularidade, da questão do veto no artigo 16, né? Ou seja, se trouxe uma insegurança jurídica total para o setor, né? Isso, porque você tem a questão da gestão. A gestão do saneamento, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, dos resíduos sólidos, do manejo de água pluvial, esse planejamento é indelegável. Esse planejamento só é do município. Só cabe ao município planejar sobre a gestão municipal desses serviços. E aí, de repente, você traz na lei um elemento novo. Quem é que vai planejar isso? É a Agência Nacional das Águas, a ANA. E para isso é criado praticamente 300 novos cargos, né, que eles chamam de especialista em recursos hídricos. Ele cria esses cargos lá na ANA e esses especialistas é que vão planejar o saneamento do Brasil. Mas como se a Constituição diz que esse serviço, a gestão desse serviço, é indelegável? Né? É para isso que você tem o plano diretor da cidade. É para isso que você tem um plano municipal de saneamento. É para isso que você tem o plano de resíduos sólidos municipal. Né? Então, como é que você vai delegar isso, essa regulação? Ou seja, ele vai delegar a um órgão, a um ente público. Então, o próprio município cria sua gestão por meio de uma agência local. Né? Então, se o município vai criar uma agência local de regulação dos serviços de saneamento, então, para que foi criado na ANA 200 cargos, 300 cargos de especialista em recursos hídricos? Né? Mas aonde não existir a agência reguladora, quem vai regular é a ANA. Né? Então, a fiscalização, quem é que vai fiscalizar esse serviço? Né? Se não tiver uma agência local, é a ANA que vai fiscalizar. Mas fiscalizar como? Feito a Agência Nacional de Saúde, que deveria fiscalizar os planos de saúde, entrou agora com uma ação impedindo que os planos de saúde liberassem exame de Covid para os seus clientes. Quem fez isso foi a Agência Nacional de Saúde. Hilton. Que pode, quer dizer, a Agência Nacional... Oi, Léo. Não, era primeiro para indicar esse livro, Privataria Tucana. Tem Privataria Tucana. Que mostra como são feitas as privatizações no Brasil. Lembrar e reforçar para quem nos acompanha que, por exemplo, cidades como Londres está reestatizando o seu sistema, cidades como Berlim, grande parte da Alemanha, fracassou geral. Mas também lembrar isso que você está dizendo, as agências reguladoras viraram locos de defesa dos interesses das concessionárias e não da sociedade. Isso está no sistema de telefonia, isso está no sistema de transporte público. Eu moro em Campina Grande desde 1980, eu nunca vi, 81, eu nunca vi, Hilton, eu nunca vi um pedido das exploradoras do serviço de transporte público ser reprovado. Não vai poder ter. Eu não estou dizendo que nunca teve, para eu não ser injusto. Eu estou dizendo que eu não me lembro.
E assim, eu acho que eu me lembraria, porque seria muito importante. Não, estamos pedindo tanto por cento de aumento, não vai ter. E olha que é um conselho que eu reconheço, é um conselho municipal, mas olha o que defende. Então, é muito singular. Eu não vejo... E olha só, Léo. Manda ver. Manda. Não, é exatamente isso, para namorar com isso que você está dizendo. A Agência Reguladora da Paraíba, a ARPB, ela regula água, energia e gás. A Cagepa fez, o ano passado, uma audiência pública pedindo o reajuste da tarifa de água. O que foi que a ARPB fez? Não liberou o reajuste. Em janeiro desse ano, pode pesquisar aí, você que está me ouvindo, me assistindo e vai me assistir em qualquer momento. Você pesquisa aí, por favor. 2019, reajuste na tarifa d'água. Não houve na Paraíba. Por quê? Porque a Agência Reguladora da Paraíba não permitiu o reajuste. 2020, está lá, janeiro de 2020, audiência pública, realizada a audiência pública. E a Cagepa pediu o reajuste. Qual o reajuste? Da inflação. O que foi que a RPB fez? Não liberou. Não liberou, já faz 2 anos sem reajuste. Na tarifa de água e de esgoto na Paraíba. Sem dizer da tarifa social. A Paraíba tem quase 1 milhão de pessoas assistidas por tarifa social. É outra coisa. E o nível de saneamento na Paraíba é outra história. E quem está dizendo não sou eu, não. Quem está dizendo isso é o Instituto Trata Brasil, que, inclusive, é defensora do marco regulatório de saneamento. E diz assim, privatize aonde está ruim, mas aonde está bom não metam a mão não, porque o Estado está resolvendo. É isso que o Trata Brasil diz. Aí você tem um serviço aqui, né? E aí fica essa contradição, algumas pessoas mandando privatizar. Mas deixa eu falar ainda, para responder a pergunta de Leônidas, acerca dessa questão constitucional. Olha, o serviço público de saneamento básico, a titularidade é do município. E o saneamento básico está lá na Constituição, Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios. Aí você vai lá, aí tem dizendo, organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o que? Os serviços de interesse local, incluindo transporte coletivo, que tem caráter essencial. Cabe ao município, está lá saneamento, e aí fala de transporte coletivo e de outros. Está lá na Constituição. Aí o camarada vem, muda. Ele não faz uma PEC, ele faz um projeto de lei. E dentro do projeto de lei ele muda a Constituição. Como é que pode isso? Né? Como é que pode isso? Mas vamos lá, ainda dentro da Constituição. Artigo 21, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. O que? Os serviços de telecomunicações. Já era, amigo. Né? Já foi. Né? Os serviços de instalação elétrica e provimento energético dos cursos d'água. Estão querendo privatizar a Eletrobras. Você quebra princípios fundamentais da nossa brasilidade, da nossa segurança nacional. Curso d'água, a soberania nacional, né? Você fica atacando a nossa soberania, e isso tem um custo, e esse custo, ele muda a vida das pessoas, né? Então, ainda na Constituição, artigo 25, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de água, de gás canalizado, na forma da lei, né? E por aí vai. Então, assim, a nossa Constituição fala sobre isso. A camarada quer quebrar a nossa Constituição. Aí, dentro do artigo 21, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Instituir diretrizes. Não é alterar o marco e destruir o que já está aí. Você pode dizer, gente, vamos melhorar aqui e acolá, mas não. Ele diz, privatiza tudo. Só que ainda na lei 11.445, nós temos um detalhe. A participação privada já está lá permitida. Tanto é assim que nós temos no Brasil uma associação chamada ABICOM, que é a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços, certo? Privadas.
Está lá, Bicom. E aí, se você tiver um pouco mais de curiosidade, entra lá no Instituto Trata Brasil, tem uma penca de estudos. Entra lá no Instituto Ondas, que tem uma penca de estudo que mostra esse comparativo entre o que é público e o que é privado no serviço de saneamento. Então, todo cuidado é pouco. E alterar a Constituição, né? Nesse acordão nacional que está aí desde 2017, 2018, 2016, todo cuidado é pouco. Na verdade, né, Léo? Desde 2015. Exatamente. Ô Hilton, nessa reta... Pode falar, Lindolfo? Não, eu quero perguntar a Hilton, assim, porque de início, quando se falou de saneamento, foi feito assim, muita gente pediu para que a sociedade acendesse o sinal amarelo, ou já o vermelho, né, acerca da privatização das águas, né? Eu queria, assim, porque me parece que o foco principal aí seria a distribuição dessa água, né, o esgotamento sanitário, prover uma área urbana ou uma área, nem falamos da área rural, né, ou uma área tal, com esse tipo, com esgotamento sanitário, com saneamento, né? Mas me parece assim, que já é quase um pulo do gato, ou seja, se abre a porteira para logo se chegar a grande reserva de águas que o Brasil tem, né? Seja águas fluviais, seja os aquíferos, né? Assim, como assim, o que tu colocarias para a gente, se esse marco regulatório, de alguma forma, ele já bota uma mão nesses reservatórios, ficando faltando só um pouquinho para botar a outra mão, né? E depois você ter contratos que o país ficaria muito difícil, um país que já tem uma soberania e que não cuida, não zela muito da soberania sua, né? Muito difícil de romper, de voltar atrás. Tá? Fala para a gente aí. Palavras, Olha, Leandro, há perigo de privatização da coisa. Deixa eu só te lembrar uma coisa, o nome dele é Lindolfo. Há perigo da privatização de quê? Hein? Há perigo de privatização de nossos rios, de nossa bacia hidrográfica, e o nome dele é Lindolfo, Leônidas sou eu. Pô, desculpa, é Lindolfo. Tá tranquilo. Mas tá bom. Eu botei o quê? Leônidas sou eu? Não. Foi. E eu não me corrijo, eu fico uma hora falando. É o do nosso pai, Lindolfo é o do pai do nosso... Mas, rapaz, tem Leônidas e Léo. Mas, rapaz, tá vendo? Desculpa aí, Léo. Que é isso, não tem nada não. E é engraçado, né? Porque o nome dele é o nosso apoio. Pra mim, viu, Will? E você deixa errado esse tempo todo. Eu estava tão concentrado na entrevista que eu só me toquei agora, eu já tinha te avisado. Eu tenho um amigo aqui, sabe, que o nome dele, que a gente apelida ele de Lindolfo. Mas sabe por quê? Os cabos de Lindolfo, lindo e fofo, porque ele é gordinho, sabe? Um abraço aí, é um amigo Adriano, a gente chama ele de Lindolfo. Mas eu coloquei aí, tá correto agora, veja aí, olha, Lindolfo. Lindolfo mesmo, é assim mesmo? É assim. Corrigido? Desculpa, viu, gente? Fica de boa. Que hoje eu não tomei meu gardenal. Mas aqui, ó, veja só. Léo e Lindolfo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com a mudança do marco regulatório de saneamento, eles deram algumas autonomias à ANA. A Agência Nacional das Águas é responsável por liberar algumas outorgas. E essas outorgas são para aonde fazem coleta em açudes, por exemplo, Buqueirão, açude de Buqueirão, aqui na cidade de Buqueirão. Quem libera a outorga, ou seja, a autorização para tirar água lá do açude de Buqueirão, é a Agência Nacional das Águas. Quem toma conta do açude, quem faz o gerenciamento daquele açude, é o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Tá? Então, assim, você tem a ANA, que eu estou falando de Campina Grande aqui, isso é uma coisa mais regional, tá? Mais local aqui, que eu domino mais o assunto aqui de Campina, fica mais fácil falar sobre Campina. Então, você tem lá a água de Buqueirão. A partir do momento em que a ANA é responsável por toda a fiscalização, por todo o processo, ela vai liberar para a empresa estatal fazer essa coleta, com um problema. Quando fizer a privatização da
transposição do Rio São Francisco. E quando fizer a privatização da Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, veja como tudo está conectado, nada é por acaso. Vamos seguir o raciocínio. Você entrega à ANA essa questão das outorgas e da fiscalização de tudo. Uma agência grandona agora, com poder de veto e de tudo. Aí você privatiza o Rio São Francisco, ou seja, a transposição do Rio São Francisco, privatiza a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então você vai entregar a uma empresa privada a geração de energia e a geração e a distribuição e armazenamento da água e distribuição da água do Rio São Francisco. Estamos falando do Rio São Francisco. Ou seja, é um rio 100% nacional. Ele nasce lá na Serra da Canastra e termina aqui perto de nós. É um rio 100% nacional. A gente chama Rio da Integração, né? Então, você pega o Rio São Francisco, privatiza isso aí, porque você tem lá em Paulo Afonso, o camarada represa a água lá para gerar mais energia, para dar mais lucro, e isso pode causar um efeito semelhante ao que a gente viu lá em Minas Gerais, em Mariana, por exemplo. O camarada quer explorar tanto, que ele explora de tal maneira que prejudica até o habitat, prejudica o planeta. Então, eu estou aqui sendo neomalthusiano, estou criando um caos para explicar uma coisa óbvia. Vão privatizar, né? Eu estou falando que o Paulo Guedes diz, vão privatizar tudo, privatizar a Eletrobras, privatizar a transposição e entrega à agência o poder de gerir toda a água aqui para a nossa região, nessa região aqui banhada pelo Rio São Francisco, pela transposição do Rio São Francisco. É muita coincidência. Vamos privatizar a nossa água. Palavra dele mesmo. Vamos privatizar a nossa água. Essas porra tudinho, né? Que é o termo que ele usa é esse, né? Ele diz isso. Ele usa isso. Quem não tem argumento, geralmente diminui-se com pornografia, né? Então, ele não tem a capacidade de argumentar solidamente. E nós temos uma grande preocupação. Primeiro, nós estamos preocupados com a soberania nacional. Se você ver eu sou sindicalista. Em momento nenhum aqui a gente falou emprego. Você viu? A gente já está aqui com 1 hora e 22 minutos de transmissão. E em momento nenhum aqui a gente falou de emprego. O tempo inteiro de soberania nacional. Né? De liberdade, de garantir direito. É isso que nós estamos falando. E as pessoas têm que ficar antenadas nisso. Mas o que é que a gente pode fazer? Ô, amigo, amiga, votar direito. Tá? Votar certo, não fazer bobagem. Deixa eu aproveitar essa deixa, porque, afinal de contas, já vamos aqui, como você bem lembrou, para 1h30, e você estará convidado para uma nova aqui já no decorrer, mas você agora é pré-candidato. E, assim, eu acompanho de um pouco tempo, antes mesmo de retornar para a residência em Campina Grande, já ouvia muito falar de você, do apoio de que você deu a vários candidatos. Alguns, as pessoas me diziam, não, só conseguiu o mandato porque contou com o apoio de Hilton, do sindicato, Hilton dos urbanitários, mas agora você está aí como pré-candidato. E falando temas tão pertinentes, nossa conversa foi muito geral, porque nossa conversa era mesmo sobre o marco, mas eu não posso perder essa oportunidade. Duas, primeiro, o que o motiva? E segundo, como é uma campanha em tempos de pandemia? Ou uma pré-campanha, né? Se bem que, a partir de hoje, as convenções já estão autorizadas, né? Pois é, Léo. Veja, ser candidato, pré-candidato numa eleição municipal, significa dizer que você quer interferir na política local. A política em Campina Grande, ela precisa ter outro patamar de debate. Não dá para você fazer política do jeito que é feito aqui em Campina Grande, com todo respeito aos vereadores que aí estão, com todo respeito a quem já esteve e quem já passou, mas não dá mais para ficar com esse clientelismo. Não dá para você estar discutindo política e não dialogar com as pessoas.
Não dá para a Câmara de Vereadores de Campina Grande não conversar com as pessoas. Né? E já deu. Então, assim, o meu exemplo de jogador de futebol era Garrincha. Mas o rei do futebol foi Pelé. Porque Garrincha driblava e pum, deixava na cara do gol, o Negão fazia saco. E só quem é a estrela é quem faz o gol, né? Mas o Negão era bom de bola mesmo. O Negão jogava muito. E tem horas que você tem que dizer o seguinte, está na hora de a gente assumir o protagonismo. Deixar de ficar nos bastidores e mostrar, cara. Mostrar que está aqui para aprender, mas está aqui para falar o que você acredita. E ser pré-candidato em Campina Grande é um grande desafio, porque eu não faço o mesmo jogo que se fazem por aí nas eleições. Eu resisto a isso. Porque se a gente ganhar uma eleição, se a gente for eleito, né, eu sou pré-candidato, meu partido ainda não decidiu se eu serei candidato, mas se for, é para ser vereador sendo eleito e não comprando. Porque eu não vou comprar um mandato. Quando você bate na porta de uma empresa pedindo emprego, você não chega no patrão dando dinheiro aí. Você chega lá dizendo suas qualidades. E para mim, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador, é empregado do povo. Não dá para o cara estar sendo tratado como um rei, sabe? Num pedestal. O cara é servidor público. E eu tenho experiência de ser servidor público, porque eu faço isso bem. Então, ser pré-candidato em Campina Grande tem esse papel de ser pedagógico, sabe? A minha condição de professor, eu vou conversar com as pessoas. E aí, se as pessoas acharem, né, que lá no futuro, lá na frente, acharem que devem construir uma nova política em Campina Grande, discutindo política e não discutindo politicagem, fazendo negócios da política, aí vamos estar juntos. Agora, eu não me arrependo de quem eu apoiei. Apoiei ótimos companheiros, não sou de ficar falando das pessoas que eu apoiei, mas chegou a hora, né? Eu gostaria muito de as pessoas que eu apoiei estarem me apoiando na minha pré-candidatura. Mas também são pré-candidatos, desejo muito sucesso, muita sorte. Né? Enfim, eu não disputo com meus companheiros, eu não faço disputa de espaço com quem pensa igual a mim. Eu vou disputar um processo eleitoral, primeiro internamente, para ser candidato, dentro do meu partido, depois eu vou para o seio da sociedade, disputar voto, mas não vou disputar voto de quem pensa semelhante comigo. Né? Porque eu acho que não é o ideal. Pensar, votar, disputar voto de quem pensa diferente. Ou seja, eu não vou lá para disputar com vários outros companheiros do movimento sindical, do movimento social. Não estou nem aí para isso. Se eu chegar numa casa, eu voto em fulano e tal. Parabéns, continue. Sabe? Eu não vou chegar querendo mudar. Eu vou pegar minha sacolinha, como diz o outro, né? Entrar no meu carro e ir embora. Quer dizer, como a gente vê, e às vezes eu via, sabe? Quando eu fazia campanha para outros companheiros, bater na porta, o cara diz, mas eu voto em Ciclano. Não voto não, é isso. Tá? Esse cara já está decidido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que mudar, inclusive nós da esquerda. Temos que deixar de estar nos atacando mutuamente, temos que ser mais solidários com nós mesmos. Porque a Câmara de Vereadores de Campina Grande tem 4 vereadores da oposição. Imagina se eles vão lá ficar assim de alfino, não vai dar certo, né? Mas não é só isso. Eu acho que nós temos que alçar voos. E eu acho que tem que fazer o aprendizado, tem que começar. E eu estou disposto a fazer política, não ficar nessa resistência que está aí, não dá mais. Não dá mesmo. Ô, Hilton, mais uma vez, em nome do canal 2N, quero te agradecer. Queria deixar aqui marcado, já que você preparasse uma agenda,
já para esse mês de agosto, para a gente falando um pouco mais da pré-candidatura e da campanha. Agradecer não só pelo seu tempo, pela paciência e até pelo didatismo, mas inclusive por ter nos emprestado a rede. Lembrar os amigos e as amigas que tivemos um problema técnico hoje, mas vamos disponibilizar a gravação para que possam acompanhar. Agradecer Lindolfo, que estava em trânsito, chegando em Parauapebas, que fez o esforço para colaborar com a gente, para que dê boa noite a Ailton, cumprimento. Pedir a todos que lá se inscrevam nas redes do companheiro Tom Maia, participem dos debates com ele, se inscrevam nas redes do canal 2N, Sol do Carajás, TV 2N, ajude a pluralidade. Isso aqui, ó, a mídia sincera, a mídia de quem se conhece pode olhar olho no olho. Lindolfo, seus cumprimentos finais, e Hilton, que abriu o espaço, fecha e faz os cumprimentos finais, Hilton. E depois nós vamos agendar uma nova conversa agora para agosto. Lindolfo. Hilton, agradecer a todos que acompanharam a gente. Boa noite, obrigado, Hilton. Estás bem preparado. Bom conversar contigo sobre esse tema, marco de saneamento. Acho que é um tema que, Léo, que a gente deve conversar mais. Isso aí é como eu estou te falando, Hilton, eu estava viajando agora, nem assim, mas é um tema das eleições aqui de Parauapebas, tema água, distribuição de água potável, água tratada, caminhão-pipa, olhe bem, caminhão-pipa é um tema. Caixa d'água, que não tem o hábito da cisterna, aqui é um tema das eleições municipais da maior província mineral do mundo, né? Que tem um rio no quintal das casas, tem um rio aqui, viu? O rio serpenteia a serra do lado de cada cidade, não precisa ir lá do outro lado, não, é aqui do lado, né? Enche, inunda várias ruas. Então, assim, a gente é importante a gente conversar mais sobre esse tema, conversar bem mais. É um tema importantíssimo. Então, obrigado e boa noite a todos. Hilton, você dá a palavra final, meu amigo. Fica aí, ajeite sua agenda para a gente fazer o próximo agora já em agosto. A gente vai afunilando conforme as novas, entre aspas, novas novidades sobre essa questão do marco saneamento e da campanha, óbvio. Bacana. Lindolfo, perdão, viu, por estar chamando de Léo, porque todo de Leônidas não deve ter sido muito prazeroso para você. Está sendo comparado, né, com certas pessoas, né? Leônidas, obrigado, meu querido, pela oportunidade. Você me estimula a raciocinar, a pensar, ser muito inteligente, e para mim é uma satisfação. Pode contar, sim, sempre que precisar. Nós vamos manter nosso bora conversar, e a gente, vamos fazer um debate, tal, live, essa história de live. Transmissão, rapaz, vamos botar, bora conversar. Não estamos mais informal mesmo, né? Falar em pessoa, você vai chamar alguém para conversar, bora conversar, né? Não, bora conversar. Fizemos esse negócio aqui de bora conversar, de aproximar, e fizemos já ótimo debate, rapaz. Temos um pré-agendamento aí importante, uma figura nacional. Estou tentando dialogar com o Molon, vamos ver se a gente consegue. Já fizemos debate aqui com o ex-governador Ricardo Coutinho, com Gervásio Maia, com o Glauber Braga, com Dona Cleonice, com o Fran, que agora está em Palombrina, já fizemos com Hermes, com Denis, já fizemos com Leônidas, fizemos com Lindolfo, e vamos fazer com quem quiser. O nosso canal está à disposição, nossa rede está à disposição para dialogar qualquer assunto. Com um detalhe, sem destilar venenos e ódios. O debate tem que ser franco, tem que ser sincero, tem que ser aberto e tem que ser, sobretudo, verdadeiro. Fora fake news, e com direito de opinião. Opine, você tem o direito de opinar. Agora, com seriedade, com franqueza intelectual, e é isso que a gente tem que defender. Ou seja, a gente está provocando um bom jornalismo. Eu acho que o papel da sociedade nesse momento, de redes sociais, agradecer a essa nova tecnologia aí
do pessoal do StreamYard, que deixa a gente fazer live por 20 horas gratuitamente, né? Enfim, para mim é uma oportunidade. E eu agradeço a vocês por estar me dando a chance de conversar. Me ponho à disposição para conversar outros momentos, dizer que o marco regulatório de saneamento é um perigo e é necessário discutir mais, não só isso, como qualquer outro debate de interesse público. Política é feita para o povo. Não podemos criminalizá-la, né? O jornalismo também tem como fundamento servir ao povo. Não podemos criminalizar o jornalismo. E os setores de imprensa têm o direito de opinar também. Tá? Então, agradecer, sim, lembrar aqui, ó, que a gente fez live também com o João e com a Ari Girota, lá, os companheiros da SEDAI do Rio de Janeiro. Quase que eu esqueço dos companheiros. E hoje a gente teve aqui uma penca de problemas, viu? Meu computador reiniciou, aqui deu um show aqui de problemas hoje, mas em momento nenhum nós desistimos de fazer aqui, Isso mesmo. tá bom? E abaixo ao senador Coca-Cola, né? Sabe quem é o senador Coca-Cola? Vocês dois sabem quem é? Sabemos, sim. Abaixo, senador Pois é. Coca-Cola. Isso mesmo. Tem que aprender a Tava cumprir brincando de palavra. fazer. Política tem que cumprir palavra. Pois é. Gente, obrigado, viu? Eu quero agradecer a todos e a todas que estiveram conosco. A gente não leu aqui algumas mensagens enviadas no Facebook, no Instagram, e por conta de problemas técnicos, mas eu quero agradecer a Vânia Figueiredo, a companheira que disse que fez alguns planos municipais de saneamento. Vânia, um abraço para você. Um abraço para a Gisleide. Outro abraço aqui para Marcos Steve Ribeiro. Márcio Steve, Steve de Geografia, seu colega, seu colega é uma estrela. Steve estudou comigo, era minha turma. Eu sei disso, ele me disse minha aqui. turma. Trabalha comigo hoje. De Geografia. Quem mais aqui? Marcos, um abraço para Marcos, um abraço para meu querido amigo, né, de empresa também, funcionário da Cagepa, Ronaldo Menezes. Um grande abraço para Ronaldo. Adelmo Guedes, Misael, um abraço. Valbert Kennedy. Teve gente que só, viu? Fran, um abraço. Renata Elias, professor de História, um abraço, grande empresariano. Enfim, e a gente teve também alguns comentários aqui no Facebook. Olha aqui, ó. Ari Girota, um abraço. Jornalista e comunicador Marcos Videl, José Benício, Vladimir. Teve gente que só, viu? Adel, Guilherme, dizendo, eita, tá sem áudio. Paulo César, João Leonardo, Shirlene, quem mais? Eduardo, Valbert, Cristina, Edson Henrique, Lucas, Adajosa, Marcelino, Adeildo. Eita, gente que só. Mas é importante fazer esse registro, viu, Léo? Com certeza. Porque o que a gente quer é que as pessoas venham participar com a gente. Aí o cara vai lá, escreve, manda, e a gente não manda um alô para eles? Isso mesmo. É isso mesmo. Tem que mandar o alô. O canal, um abraço, viu, gente? Contemplado com Paz e luz. Paz e luz. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu. Sim.